Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Bom, estamos iniciando mais um programa, o Gente da Gente de hoje, que tem por finalidade trazer sempre um personagem da Bíblia Sagrada, né? Um trechinho também da Bíblia. Ali a gente vai fundamentando dentro da palavra aquilo que Deus realmente traz no meu coração, ligado ao personagem, e a gente faz um comentário sobre este personagem. Falando do personagem de hoje, que não é comigo revelar ele, mas é com um grande amigo. Então acompanhe o nosso programa, não saia daí. Quem será o personagem de hoje? Algumas pessoas até acham que eu sou insensível, que eu sou duro, mas não é verdade. Eu sou essa pessoa que precisa de doutrina e eu gosto de ver pessoas doutrinadas para ter o norte do que ela vai fazer. Eu me converti numa das pregações de Paulo. Eu sou discípulo dele. Algumas pessoas pensam até que eu sou irmão de Lucas. Na verdade, eu sou irmão de Tiago. Mas eu prefiro dizer que eu sou o servo do Senhor, assim como Tiago também, meu irmão, servo do Senhor. E por isso eu gosto de falar sobre a importância do respeito. Eu gosto de falar que tem algumas pessoas que não respeitam a autoridade. Veja você que quando Satanás estava lutando para tomar posse do corpo de Moisés, o que a gente aprende com isso? Que o anjo que estava ali lutando repreendeu aquele mal. Por quê que ele repreendeu aquele mal? Mas ele não repreendeu dizendo, eu te repreendo. Não, ele disse, o Senhor te repreenda. E aquilo ali me chama muita atenção. Foi isso que eu aprendi com o apóstolo Paulo. Respeito. Eu sou Tito. Muito prazer. Olá, gente querida! Estamos de volta ao nosso programa Gente da Gente. E estamos falando hoje de um dos personagens da Bíblia Sagrada, que é o Tito, o grande companheiro do apóstolo Paulo, um homem de Deus, um líder daquela igreja abençoada, né? E todo mundo tem sempre um bom líder numa igreja muito abençoada, que é o próprio Deus quem dirige o coração da gente, nos levando para que ali possamos receber de uma boa revelação, de uma boa mensagem. Assim também era o Tito, homem de Deus, estava ali fazendo a obra de Deus com toda fidelidade, com toda a capacidade, com toda a força. Assim também somos nós, queridos. Temos que nos colocar e nos posicionar também, né? E especialmente, né, falando desse Tito, procurar entender que quando o Senhor, usando a Paulo, fala para Tito, ô Tito, foi para esta causa que te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda resta. Foi ali, naquele ambiente, que Tito mudou toda a história daquele povo. Foi naquela cidade que as pessoas ali conheceram a palavra, foi através do Tito, e Paulo ele sabia porque separou o Tito ali, né? Mas por que o Tito? O Tito ele era homem de Deus, verdadeiro homem de Deus. Era um homem que sabia preparar os presbíteros, os bispos, um homem que já estava pronto. Pois é, a gente só pode passar o que tem, não é verdade? E Tito começou então a fazer a obra de Deus, começou ali ao lado de Paulo como grande companheiro, servindo com toda a sua fidelidade, dedicação, com todo o seu caráter, com toda a sua postura de servo de Deus. E nós temos que pensar sempre nisto, né? Na boa reputação. O Tito, ele sabia fazer a obra de Deus como ninguém. Era um homem que estava ali a serviço, não só de Deus, mas também do Paulo, porque é bom que venhamos a ter companheiros na fé, companheiros na presença do Senhor que venha estar levando a gente para o caminho certo, nos instruindo, nos orientando. E a Bíblia Sagrada relata aqui no capítulo 1 de Tito, olha o que vai dizer. Paulo, servo de Deus, no verso 1, diz assim, e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Tito 1:2 agora. Na esperança da vida eterna, o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Senhor. Tito, agora, olha como é que ele é reconhecido, né, através do apóstolo Paulo. Ele vai dizer, Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Missão de Tito aqui era
instruir a sã doutrina. As pessoas precisavam de uma palavra revelada, inspirada, e Tito então sabia orientar, instruir, redarguir, corrigir, mostrar, o verdadeiro, único e bom caminho que é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Mas o Senhor também declara por sua palavra, como crerão, se não há quem pregue. Tito então estava ali fazendo a obra de Deus. Paulo separa Tito e Tito então prepara, Paulo separa e Tito prepara ali os presbíteros, os bispos, e foi para isto que Paulo, separando ali a Tito como verdadeiro homem fiel à palavra de Deus, companheiro do apóstolo Paulo, foi para isto que Tito esteve em Creta, para colocar ali em boa ordem, para organizar as coisas. E eu falava no primeiro bloco algo muito interessante, que Deus ele separa as pessoas para determinados locais, para determinados lugares, para colocar as coisas em ordem. Sabia que existem ambientes que a coisa só vai andar para frente, dar certo, só vai acontecer ali, só vai haver ali uma transformação, algo, um resultado positivo, se tiver uma pessoa apta para aquela situação, capaz para aquele momento. E foi exatamente Tito, usado por Deus, através do apóstolo Paulo, que ele também, naquele momento ali em Creta, ele coloca as coisas em boa ordem. Começa então fazendo a obra de Deus ali, porque havia uma missão através de Tito, organizar ali, ensinar a sã doutrina, fazer com que as pessoas fossem mais participativas, com relação à palavra de Deus, que elas viessem ter amor, à verdadeira fé, ao evangelho. E Tito fez isso muito bem, de uma forma muito íntegra, de uma forma muito maravilhosa. E vai dizendo aqui em título 1, versículo agora de número 5, por esta causa, Paulo a Tito está declarando aqui, te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes. Olha que coisa interessante. Paulo ordenando a Tito, ô Tito, é para isso que você está aqui. Às vezes você não sabe por que você está nesse ambiente de trabalho, você não sabe por que você casou com esse marido aí, com esse homem aí. Mas aí você vai organizar a vida desse homem, está no vício da bebedice, do adultério, da prostituição. Às vezes você tem aí 2, 3, 4 filhos, mas não sabe nem por que Deus lhe deu, ele confiou tantos filhos assim, Louvado seja o nome do Senhor. Mas por quê, pastora? Tudo é para organização daquilo que Deus tem para realizar na vida daquela pessoa, naquele ambiente, naquele tempo, naquela hora, naquele momento, porque a Bíblia diz que há tempo certo para todas as coisas aqui na terra, debaixo dos céus. Tito estava num tempo adequado, no momento certo, com pessoas certas e colocando aquele local em ordem. Ou seja, se precisava organizar, é porque tinha muita coisa fora do lugar. E Deus conta contigo nesse tempo, nessa geração. Olha o que vai dizer aqui ainda, Tito 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem, em boa ordem, as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísse presbíteros, bispos, conforme te escrevi. Ou seja, Deus está contando com você. Bom, queridos, nós vamos ao intervalo agora e daqui a pouquinho estamos de volta. Não saia daí. Bom, de volta ao nosso programa, o Gente da Gente. Bom, e você que está aí nos assistindo agora, chegou agora na sua casa, já está aí sentadinho, acomodado, estamos falando hoje sobre Tito, aquele companheiro, amigo do apóstolo Paulo, um homem muito usado por Deus, verdadeiro amigo de Paulo, um homem que foi usado e separado, um homem escolhido para que ele viesse colocar em boa ordem as coisas que ainda estavam restando lá em Creta. E a Bíblia relata que ele fez essa obra com excelência. Lá ele esteve, colocou tudo em ordem, organizou todas as coisas. Eu estava falando no primeiro bloco sobre o capítulo 1 de Tito, versículo 5. Deixa eu fazer a leitura para a gente dar sequência aqui, você entendeu o que estamos falando, o assunto de hoje. Tito 1, 5.
né? Diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Ou seja, ainda tinha muita coisa que estava ali para acontecer, mas eu falava no primeiro bloco algo interessante. Tito foi usado por Deus, através do apóstolo Paulo, para colocar Creta em ordem. Você não acha que aonde você está hoje, o lugar, o local, as pessoas que estão à sua volta hoje, né, não existem situações, né, determinadas áreas da sua vida que você só está ali hoje assumindo aquele papel, aquele tempo, nesse ambiente, porque através da sua vida é que as coisas também vão entrar em ordem, vão ficar ali meio que organizadas. Mas por quê? Eu compreendo que para determinadas funções, determinadas situações, existem pessoas específicas. É verdade. Tito, companheiro do Paulo, ele foi usado por Deus para colocar Creta em ordem. Sinal que alguma coisa ali estava fora do lugar. E olha o que ele declara aqui ainda, né? Bem como em cada cidade constituísseis presbíteros, ou seja, através desse homem do Tito, foi constituído ali presbíteros, bispos, para aquele tempo, conforme te escrevi, diz Paulo aqui, a Tito, alguém que seja irrepreensível e também marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução nem são insubordinados. Ou seja, isso tudo estava a cargo, de Tito. Tem coisas que vão passar pelas suas mãos, tem coisas que vai precisar passar por você, e Deus está contando contigo nesse tempo. Deus está contando com você nessa geração. Esse homem, ele era um homem que estava ali prestando serviço, ao próprio Deus. E a mesma coisa são os pastores dos dias atuais, estão aqui prestando serviço ao próprio Deus, não ao homem, mas a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, para ajudar naquela cidade, para ajudar com relação às pessoas que o Senhor vai permitir que se aproximem de você, assim como tem se aproximado de mim, e na cidade onde estou, no local aonde eu passo, por onde Deus, o Espírito de Deus me leva, ali eu tenho certeza que tem sempre uma pessoa precisando também do meu socorro, do meu auxílio, da minha ajuda, porque assim, a vida é assim. Você faz por alguém e alguém vai fazer por você um dia. Você vai sempre prestar assistência a alguém e alguém também vai ser usado por Deus para te abençoar. Eu tenho certeza que com Tito não foi diferente. Quando Paulo separa o Tito, o servo de Deus, ele separa porque ele sabia que só o Tito daria conta desse recado. Ei, você vai dar conta desse recado. Às vezes você está se sentindo incapaz, você está se sentindo insuficiente. Você está se sentindo, às vezes, uma pessoa até desprovida de força, de coragem, mas o Espírito de Deus te fortalece. O Espírito de Deus te capacita. Tito estava ali para fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Eu tenho certeza que o local que você hoje assumiu, aonde você se encontra hoje, você pode ter certeza que não tem uma outra pessoa, não. Seria você mesmo. Poderia ter sido outros, Silas, poderia ter sido Pedro, Lucas, João, mas foi o Tito. Talvez você está falando, esteja passando pela sua mente. Eu me sinto tão incapaz, mas é com você mesmo que Deus está contando. E é nessa sua linha de pensamento aí que Deus vai mostrar para você que você é apto, que você é capaz, que você pode sim. Tito foi um homem que encorajou ali muitas pessoas. Foi um homem usado por Deus. Foi um homem que esteve trabalhando ao lado do apóstolo Paulo, verdadeiro servo. Um homem que acabou ali com todo o espírito de religiosidade, acabou ali com o paganismo, ele saiu quebrando ali todo o altar de idolatria. Mas por que tinha que ser o Tito? Por que tem que ser você? Pare e pense. Deus não coloca as pessoas erradas em lugares errados. Deus coloca as pessoas certas em lugares certos. Para quê? Para defender aquele espaço, para fazer ali a diferença, para fazer ali a coisa acontecer. Tito colocou tudo em ordem. Organize a sua casa, organize a sua vida, organize o seu espaço. Eu tenho certeza que o Senhor vai falando ao seu coração também nesta hora. Bom, eu queria chamar agora como é que seria o Tito nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Olá, por um acaso, você já ouviu falar de mim? Não? Deixa eu te contar uma coisa. Eu gosto muito de respeito. E quando eu estou perto de pessoas, bem próximas, ouvindo o que elas estão falando,
E quando eu percebo que o que elas falam falta com respeito a alguém, eu me afasto. Dizem que eu sou muito arrogante, mas eu não sou arrogante. Dizem que eu sou muito radical, dizem muita coisa a meu respeito, mas não é isso. É que eu não consigo falar com um adulto como eu falo com uma criança. Eu falaria com uma criança. Porque com a criança a gente fala num tom de voz, num nível em que a criança possa entender. Mas não dá para falar a mesma coisa com um adulto, principalmente quando este adulto não tem respeito. Por isso que me chamam de pessoa radical, muito sério, mas não é nada disso. Eu sou uma pessoa simples, como qualquer uma outra pessoa, mas eu não consigo aturar, suportar pessoas que não sabem o que estão falando e ainda assim querem falar. E o que é pior, falar mal dos outros sem um pingo de respeito. Se tem uma coisa que eu gosto muito, é respeito. Você não me conhece ainda, mas eu posso me apresentar para você. Muito prazer, eu sou Tito, nos dias de hoje. Bom, então seria dessa forma e seria o Tito nos dias atuais. Esse evangelista, esse companheiro abençoado, esse homem que estava no local certo, na hora certa, sendo usado por Deus. Eu tenho certeza que Deus também te preparou, te separou, te nomeou para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. A fim de tudo quanto em seu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda, que a presença do Senhor esteja habitando em seu coração, em sua mente, em sua vida, que você possa carregar essa presença e esse exemplo de Tito, que você possa também servir com excelência. Ele estava no ambiente certo, no lugar certo, e a referência era esta: Tito, foi para isso que te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Ainda resta muita coisa para que você venha fazer ainda nesse tempo, para a glória de Deus. Então, não te detenhas, mas opere das maravilhas, permita-se ser usado por Deus, permita-se ser abençoado por Deus e abençoe também a várias outras pessoas que vão estar ao seu redor, à sua volta, assim como Tito. Ele colocou ali, ele constituiu presbíteros e constituiu bispos, que você também possa constituir pessoas de Deus neste tempo para fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bom, vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Fique na paz, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.